Olá, me chamo Hinaldo Nóbrega, sou discente do curso de licenciatura em Ciências Agrárias e, como proposta do componente curricular Fisiologia Pós-Colheita, segue minha apresentação, cujo tema é pré-resfriamento de frutas e hortaliças. Bom, frutas e hortaliças em geral possuem alta taxa metabólica, o que causa rápida perda na qualidade caso o produto não seja rapidamente resfriado para a temperatura adequada de armazenamento e transporte. Infelizmente, no Brasil, a grande maioria das frutas e hortaliças não são adequadamente refrigeradas. Exceção feita aos produtos de exportação. O resfriamento pode ocorrer antes ou depois da classificação, sendo mais utilizada a refrigeração posterior. Bom, e o que seria o pré-resfriamento propriamente dito? O pré-resfriamento ele vem procurar retirar o calor do campo para evitar certas transformações bioquímicas. O que seria esse calor do campo? O calor da própria fruta ou hortaliça que viria a impulsionar essas transformações, né? Ou seja, transformações essas que viriam a diminuir a vida pós-colheita. Respiração, transpiração, produção de etilenos são exemplos dessas transformações. E o resfriamento é de grande importância porque ele pode vir a ocorrer antes ou depois da embalagem do beneficiamento de frutas e hortaliças. Esse fluxograma, descrito por Ferreira, aborda bem é, todas as etapas do funcionamento de um galpão de beneficiamento de frutas e hortaliças, e ele vem a destacar que a etapa de resfriamento pode ocorrer antes ou depois da embalagem. Antes, com o pré-resfriamento, e depois o resfriamento propriamente dito. E o, e o resfriamento, né, para as reações bioquímicas, tem se observado que a cada 10 graus que se aumenta a temperatura, a velocidade das reações aumenta entre 2 a 6 vezes, dependendo do processo e da faixa de temperatura. Calbo e Luengo, né, eles vêm destacar que a temperatura está associada às transformações bioquímicas, às reações bioquímicas, e por isso a importância do resfriamento. A temperatura é o principal fator, né, a ser controlado na fase pós-colheita. E por isso, a importância do resfriamento. Ainda sobre respiração, exemplo de transformações bioquímicas, nessa pesquisa aqui, taxa respiratória de frutas de clima temperado, desculpa, esses autores, né, eles destacam, né, que de acordo com o aumento da temperatura, é possível observar o aumento da taxa de respiração. Como assim? Percebam que no gráfico nos mostra, né, que essas cultivares maçã, kiwi, caqui, pêssego, de acordo com a temperatura, de acordo com o aumento da temperatura, há o aumento da taxa de respiração. É nítido isso na figura. É nítido. Então, com o aumento da temperatura também se aumenta os processos degradativos do seu produto e, consequentemente, a perda. E o pré-resfriamento é a primeira etapa do manuseio da temperatura e tem por finalidade a remoção rápida do calor do campo dos produtos recém-colhidos antes do armazenamento, do processamento ou do transporte para locais distantes. E por que há necessidade de um resfriamento prévio, propriamente dito? Porque o produto chega para beneficiamento e ele está com a temperatura elevada. E quando ele vem a ser refrigerado, antes do pré-resfriamento, pula-se essa etapa, o produto continua respirando, continua respirando, ocorrendo as reações, porque há incapacidade de refrigeração totalmente do seu produto, porque o movimento do ar ele vem a ser insuficiente para um resfriamento rápido. Então,
é necessário controlar a temperatura previamente para logo em seguida ele ser armazenado, processado ou transportado. E assim aumenta-se a qualidade pós-colheita do seu produto. E o pré-resfriamento ele é de grande importância porque ele reduz a incidência de doenças, retarda a perda de frescor e de qualidade, porque ele vem a inibir o crescimento de micro-organismos, restringe as atividades enzimáticas e respiratórias, inibe a perda de água, reduz a produção de etileno pelo produto. São características excelentes, benefícios excelentes que o pré-resfriamento vem a trazer, no beneficiamento do seu produto. Aqui apenas para destacar a importância, não que esteja diretamente associada com o pré-resfriamento propriamente dito, mas a temperatura de armazenamento é importante se atentar, porque está diretamente associado com a umidade relativa, né, das condições ideais de temperatura e umidade no armazenamento de frutos e hortaliças. Apenas para destacar isso que os autores colocaram, eu achei interessante. É importante dar uma lida aí, caso queiram. Eu vou colocar as referências no final, vocês procurem também. Pronto, com relação aos métodos de pré-resfriamento, Carvalho ele destaca 4 métodos, mas com certeza existem mais métodos. Porém, para resumir, destaca-se água gelada, gelo, ar forçado e a vácuo. E o que seria o método de pré-resfriamento através de água gelada? Consiste na utilização desta, obtida por agitação ou adição de gelo, na lavagem, aspersão, pulverização ou imersão de frutos ou hortaliças. Este método tem a vantagem de eliminar rapidamente o calor do campo do produto, sem que estes percam muita água por transpiração, como ocorre quando são tratados a ar forçado. Esse método, utilizando água gelada ou água em temperatura ambiente, ele é um método extremamente eficiente e um dos mais utilizados, porque ele é extremamente prático e fácil. Inclusive, dá para adaptar muito bem de acordo com sua realidade, né? Tem certos pequenos produtores utilizam-se de caixas d'água para fazer esse método de pré-resfriamento, devido à sua eficiência e sua praticidade. Só que deve se atentar principalmente à contaminação por micro-organismos. Isso é importante, sempre se atentar na cadeia produtiva, né? E, e utilizar água potável de qualidade e sanitizada. É importante também. Aqui algumas imagens que mostram em grandes empresas utilizando desse método. Aqui para pêssego, maçãs, cenouras. Bem prático, né? Com relação ao método utilizando gelo, essa técnica consiste em colocar gelo picado ou finamente moído em contato direto com a superfície dos frutos sobre ou dentro de contêineres de transporte. A vantagem desse método é a manutenção da baixa temperatura e a alta umidade relativa do ar do ar no meio refrigerante, desculpa. Porém, a colocação de gelo em contato direto com produtos quentes pode provocar estresse térmico considerável, podendo causar problemas de congelamento na superfície do produto. Só destacar que esse método, apesar de parecer bastante eficiente e bem prático, ele é ineficiente no sentido de que a troca de calor vem a ser lenta. Ou seja, a troca de calor entre o produto e o gelo é lenta. Bom, o que mais?
Hum, É um método considerado menos eficiente que o refrigeramento da água e ar forçado. Então, o método utilizando água é mais eficiente que o método utilizando gelo. E ar forçado também, né? Aqui algumas imagens, aqui já no transporte e utilizando-se de gelo para preservar a qualidade do seu produto. Aqui diversas hortaliças, frutos, pronto, cenouras. Sim, apenas destacar também, né, que o processo de pré-resfriamento com gelo, ele é eficiente em produtos que não se danificam pelo contato direto com gelo. A exemplo da cenoura, o melão, couve de Bruxelas, rabanete, cebolinha, espinafre, dentre outros. Com relação ao método utilizando ar forçado, ele consiste em lançar jatos de ar sob pressão nos frutos ou nos recipientes que armazenam os mesmos. Esse método tem a vantagem de evitar a contaminação dos frutos com micro-organismos causadores de podridões eventualmente presentes na água do resfriador. Sempre o produtor sempre vai ter que se atentar a condições de higiene do refrigerador, do local onde provém o ar, né? E como desvantagem desse método é o tempo para remoção do calor, né? Que de certa forma é lento também, quando comparado com a utilização de água gelada ou, ou gelo. Então, de certa forma, é lento também. O que mais? Pronto. Aqui algumas imagens de equipamentos, né, que utilizam-se desse método, que o equipamento ele está atrás de uma parede, onde a passagem de ar atravessa e vai até o ar, atravessa essa passagem de ar, desculpa, atravessa e acaba resfriando. Aqui também é um equipamento pequeno, porém com a mesma função. Com relação ao método a vácuo, esse método consiste em colocar o produto em resfriador a vácuo, que é um equipamento que tem como objetivo bombear o ar e o vapor d'água sobre o produto. A vantagem desse método é que a água do resfriador a vácuo é vaporizada em temperatura muito baixa, sendo o calor de vaporização da água fornecido pelo alimento. Esse método dele vem a ser menos eficiente do que todos os outros citados anteriormente, por isso que ele não é tão utilizado. Porém, ele é utilizado comercialmente em alface, aspargo, brócolis, couve-flor, repolho, aipo, milho, também é utilizado. Porém, ele, em comparação a todos os outros já citados, ele vem a ser ineficiente. Aqui algumas imagens do equipamento que é utilizado para esse método, que outro. Pronto. Como referências utilizadas, eu utilizei desses autores. Perceba que todas as citações que eu usei, eu coloquei o referido autor, caso queiram procurar na literatura. Desde já agradeço pela atenção e obrigado a todos.